Mas eu quero, antes de entrar no novo estudo, eu quero destacar o versículo 23, as palavras de Pedro. As palavras de Pedro, no versículo 23, em que Pedro fala o seguinte: pois vejo que estás em fel de amargura. Fel de amargura, aqui, a palavra fel é bile. Bile é o que produz o fígado, não é isso? Aquela substância que é produzida, né, pelo fígado e que amarga. Agora, nós não sabemos ao certo o significado dessa expressão, que é uma expressão, claro, é uma figura de linguagem. Fel de amargura significa fel amargo. Agora, o sentido exato dessa figura de linguagem, você está em fel amargo, você está envolvido aí numa bile amarga, isso nós não sabemos ao certo sentido. O que acontece é que pode haver aqui uma aproximação. Pode ser que Pedro esteja pensando em termos de aproximação daquilo que os irmãos já conhecem, que é descrito em Deuteronômio 29, 18 e 19. Deuteronômio 29, 18 e 19 não fala de fel, de bile amarga. Fala, os irmãos sabem, fala de raiz de amargura. E em Deuteronômio 29, 18 e 19, essa expressão, raiz amarga, raiz de amargura, é um pensamento. E qual é esse pensamento? Os irmãos se lembram, eu já expliquei aqui outras vezes. A raiz de amargura é você pensar assim, é você pensar da seguinte maneira: eu vou fazer o mal e vou me dar bem. Isso é raiz de amargura. Você está pensando, eu vou fazer o mal e vou me dar bem. E daí a severidade de Pedro contra isso. Então, se for esse o caso, nós vemos aqui que na mentalidade apostólica, na mentalidade santa dos apóstolos, você ter esse pensamento é algo digno de castigo, de punição de Deus, porque Pedro fala para Simão: olha, o seu dinheiro vá com você para a ruína, que você junto com esse dinheiro vá para a destruição, para a devastação, para a desgraça. É o que ele fala. É uma palavra dura. E ele explica o porquê. Porque você está com fel amargo, você está envolvido em fel amargo. Se for isso, então nós temos aqui algo bastante pesado. Você não somente tem intenções de obter vantagem econômica com as coisas de Deus. Você tem algo mais grave aí. Você está pensando assim: eu vou fazer isso, eu vou usar isso para ganhar dinheiro, para explorar as pessoas, e nenhum mal vai me acontecer. Deus não vai fazer nada. Ou seja, Deus é alguém absolutamente indiferente ao mal que eu vou fazer. Deus, ele fala, mas não faz. Deus, ele é como aquele pai que ameaça, mas é fraco. Na hora da punição não pune coisa nenhuma. Deus é como aquela fera que ruge, mas não morde, não ataca. Ele é um Deus fraco, ainda que tenha uma palavra forte. Então eu vou fazer o mal, mesmo ouvindo todas essas ameaças, e vou me dar muito bem. Eu vou explorar isso, eu vou enganar as pessoas com isso, eu vou ganhar dinheiro com isso, e nenhum mal vai me acontecer. Então, Pedro talvez esteja usando a expressão fel de amargura nesse sentido aproximado de Deuteronômio 29, 18 e 19. E ele prossegue, ele fala: você também está em laço de iniquidade. Aqui, laço de iniquidade pode ser também uma alusão a Isaías 58, 6. Pode ser uma alusão a isso. Aqui no caso, o laço de iniquidade é a pessoa presa numa armadilha. Ela caiu numa armadilha. E essa armadilha é a própria iniquidade dela. E a pessoa presa nessa armadilha, claro, ela vai encontrar sofrimento. Como qualquer pessoa que cai numa armadilha. Ela vai passar fome, ela não vai conseguir sair, ela vai passar sede, ela vai passar por angústias, ela está numa armadilha. E essa armadilha em que ela está nessa armadilha por causa da sua iniquidade. A sua própria iniquidade lhe serviu de armadilha mortal. Então, tudo isso Pedro diz ao homem que quer ganhar dinheiro com as bênçãos de Deus. Então, o cenário que nós vemos hoje em dia, que é um cenário fortemente marcado pelo mercadejar da fé, esse cenário é o pior cenário possível. Não dá para
para piorar esse cenário. É o pior cenário possível, o cenário de mercadejadores, de mercadores da fé. Pessoas que vendem bênçãos, que vendem coisas dizendo que essas coisas vão trazer grandes portentos divinos. Pessoas que dizem, olha, se você pagar o carnezinho, você vai ser abençoado. Olha, se você vier aqui e der a sua oferta, você vai receber libertação, o Espírito Santo sobre você. Essas coisas todas, nós olhamos para isso e achamos engraçado, porque é engraçado até certo ponto, é ridículo. Nós olhamos para isso, achamos engraçado, mas o grande perigo que há em nós acharmos engraçado é nós nos acostumarmos com isso e perdermos o poder de nos indignar. Isso é o perigo. É nós olharmos para isso e nem sempre, ninguém aqui vai cair nisso. Ninguém aqui, Deus nos livre, ninguém vai cair em algo assim. Alguns aqui talvez já tenham caído, mas Deus acordou essas pessoas, libertaram disso, não estão mais nesse meio. Mas eu acredito que ninguém aqui vai cair nisso, mas nós podemos cair num outro erro. Não seguir esses mestres, mas começar a achar isso normal e perdermos a capacidade de nos indignarmos. E isso é um problema. Se eu olhar para isso e falar, isso é absurdo, que bobagem, dar risada, zombar, e perdermos essa força de indignação terrível que nós vemos aqui em Pedro. Pedro ficou doido com isso. Pedro ficou muito irritado. Ele não segurou a sua fúria quando ele viu essas coisas. Porque ele percebeu que essas coisas eram graves demais. E nós não podemos, diante do cenário em que isso é tão comum, olharmos para isso como, isso aí é assim mesmo. Não. Nós temos que pedir a Deus, Senhor, não permita, nunca, que eu perca a minha capacidade de me indignar contra o mal, especialmente esse tipo de mal.